BRCast, eu sou Fred Pavão e, bicho, é um milagre de Natal, cara. Só pode ser um milagre de Natal, cara. Eu sou a Thaís Alves e meu Capaldi tá vivo, mas não por muito tempo. Pois é, cara. E isso, veja bem, pessoa que está assistindo aí do outro lado, isso não é um spoiler, até porque dessa vez, se nós soltamos spoiler, nós podemos receber um processinho em casa. Exatamente. Então, calma, a gente vai explicar exatamente o que está acontecendo, porque é muita informação, é muita coisa. Mas se você está ouvindo esse podcast, não estranhe, ele é sim falando sobre Twice Upon a Time antes do dia 25 de dezembro, que é quando vai ter exibição na BBC e nos cinemas aqui no Brasil. Mas o grande lance é que a gente assistiu o episódio antes aí no screening pra imprensa que a BBC liberou pra gente. E a gente assistiu o episódio todo, ainda, né? Mais ou menos. A gente só não assistiu o finalzinho, assim, os últimos minutos, que tem umas coisas que ainda vai acontecer. Eu calculo aí que deve ser uns 5 a 10 minutos que a gente não assistiu. Mas o ponto é que a gente assinou uma coisa que impede a gente de falar um monte de coisa. Então relaxem que esse podcast é 100%, 1000% spoiler free. Exatamente, gente. Então, assim, pra quem não tá acostumado aí com essa coisa de imprensa, né? Vira e mexe, né? A imprensa vai e assiste algumas coisas antes do público geral. Uhum. E, dependendo da coisa, você tem que assinar um termo falando que você se compromete a não revelar coisas-chave da trama, né? A galera tá acostumada, né? Os grandes veículos aí, não só de veículo nerd, né? A gente vê, por exemplo, tudo. Site normal, de notícia, quando eles recebem imprensa, né? Recebe esses convites de screening pra assistir antes. A gente mesmo já assistiu alguns filmes antes, Terminator a gente viu antes, a gente já viu alguns filmes antes, por imprensa, e aí, na maioria deles, você tem que assinar esse termo de embargo, que é basicamente falar assim, ó, você viu, mas você não pode falar o que você viu. No caso do Doctor Who, ele é bem pontual, ele falava o que a gente não podia comentar. Ele fala exatamente as coisas que nós não podemos falar de jeito nenhum. Sim, mas peraí, vamos dar uma pausa, vamos respirar, que a gente já tá entrando na explicação toda. Vamos pausar, vamos beber uma água rapidinho, porque a gente tá há um tempo sem gravar podcast, então calma, vamos respirar e a gente já volta falando aí sobre o especial e sobre todo esse rolo que deu pra gente assistir. Simbora! Tá bom, beleza, vamos lá, calma. Antes da gente começar a explicar todo esse lance sobre o episódio, sobre o embargo e blá blá blá, vamos falar sobre como tá essa situação, porque a gente tá um tempinho sem gravar, que a gente tá no que eu gosto de chamar de período sabático. É verdade, né, é verdade. Porque vai chegando, vocês são pessoas que têm vidas normais aí fora, assim como nós. Vocês sabem que final de ano é sempre uma correria maluca, né, cara? Não só isso, né? Trabalho, estudo por si só, independente, final de ano já é muito difícil. Estudo não, porque, puta, eu sinto inveja dessa galera que tá em colégio, que não tá mais em colégio essa época do ano. A gente era feliz e não sabia, né? É verdade, pior que é verdade mesmo. Mas trabalho geralmente é uma correria, ainda mais quem trabalha... E teve CCXP, misturou tudo, né, cara? Vamos lá. O que acontece é o seguinte, a gente voltou com os vídeos também no YouTube, e isso ocupa muito tempo da gente. Basicamente, eu não consigo gravar, editar editar podcast e vídeo ao mesmo tempo, fica uma confusão do caramba. A gente ainda tá entrando nos eixos, a gente ainda tá armando um plano pra tentar fazer a gente soltar os vídeos e os podcasts, mas por conta disso a gente entrou no período sabático. Isso é um ponto. Nesse meio tempo, o que aconteceu? Vamos falar nossas rodadas, como é que é o nome daquele negócio? Round de notícias. A retrospectiva do que aconteceu Retrospectiva 2017. Não é 2017 inteira, é só o que aconteceu desde que a gente tá nesse período sabático. A gente teve aí a triste notícia, né, de que Doctor Who não ia ficar mais no Sci-Fi, que foi essa casa que foi tão amorosa com Doctor Who por tanto tempo. Isso na verdade foi um impacto bem grande, porque nunca houve na história deste país, deste fandom, pessoas tão carinhosas e tão engajadas, né, com Doctor Who. Inclusive, um beijo Patrícia, né, que foi nossa informante, a pessoa que trabalhava lá com o pessoal do Sci-Fi. Não só ela, né? Jonas, todo o pessoal lá do Rio de Janeiro, todos os envolvidos. Do Rio e São Paulo, né? Que cuidaram muito bem da gente, trataram o produto com muito carinho. O pessoal da Globosat, o pessoal da Universal. Todo mundo. Todos eles são pessoas muito legais e pegaram Foi Doctor a melhor Who. casa de Doctor Who até agora, sim. E pegaram o Doctor Who com muito carinho, assim. Só que o grande lance é que a gente tem que botar um pouco o fã de lado, não o fã, né? Mas nosso lado fã de lado, e pensar que Doctor Who ele é uma coisa, ele não é só uma série, né? É um produto, ele é um produto, né? E produtos têm validade, produtos têm contrato, e infelizmente a BBC não quis renovar o contrato com o Sci-Fi. Vamos lá, vamos sobre isso. Na real, o que aconteceu é que pouco antes de anunciar aqui no Brasil que ia acabar,
o pessoal da Sci-Fi Latinoamérica anunciou que ia parar de transmitir. Bem antes, né, do anúncio do Brasil. E quando a gente viu isso, a gente entrou em contato direto com o pessoal da assessoria do Sci-Fi, que a gente tem contato, e perguntou se ia acontecer aqui, e eles falaram que sim, mas que eles iam segurar um pouco, que eles estavam montando um vídeo e tal, e a gente falou que... A gente conversou com eles, né, pra gente poder dar a notícia, dar o furo, e eles pediram pra gente segurar um pouco. Quando eles... A ideia principal deles era soltar no dia do aniversário. Isso. E a gente conversou com eles e falou, pô, no dia do aniversário não, porque é um dia feliz, né? A galera vai bater uma bad na galera. No dia mais feliz do ano pros fãs de Doctor Who, que é justamente o 23 de novembro. Isso. E aí eles seguraram um pouquinho, soltaram no dia seguinte, todo mundo chorou, todo mundo ficou mal, e a gente entrou de novo naquele vórtice de... Meu Deus, Doctor Who tá sem casa no Brasil de novo. E não só isso, né? A maior dúvida da galera foi, afinal, o Sci-Fi vai ou não exibir o especial? Exatamente. E a resposta deles é que não, eles não teriam mais os direitos do especial de porque Natal. Por questão contratual, é assim, esses episódios que ele tem até agora, que é da 5ª até a 10ª temporada, eles ainda têm... Eles têm tipo um prazozinho, tá na validade ainda. Então, enquanto essa validade existir, eles vão poder ficar exibindo episódio. Tanto que no dia 24 de dezembro, agora na semana que é uns dias, né? Não sei, daqui a pouco mais de 10 dias, eles vão fazer um especial, 2 especiais de Natal, tirando Twice Upon a Time. Uma maratoninha dos especiais. Basicamente, eles podem exibir tudo que eles já têm direito, menos o que vai vir pra frente, ou seja, especial de Natal desse ano e Jodie. Tá, beleza. E aí a gente ficou nesse luto, né, cara? Na verdade, ninguém tava acreditado que ia sair alguma coisa boa desse mato sem cachorro que a gente tava. A gente sempre fica meio assim, pensando, ai meu Deus, e agora o que vai acontecer? Onde é que a gente vai assistir? E aí começou, né, já tava entrando em novembro, porque isso aconteceu no final de novembro, a gente já tava entrando em dezembro, na verdade, e os milagres de Natal começaram a acontecer. Começaram, é verdade. Porque a BBC, que já, só pra lembrar pra galera, né, antes do Sci-Fi exibir, tinha a BBC HD, e por conta disso, o pessoal da BBC, lá da BBC Latinoamérica e do pessoal de Londres, Worldwide. Worldwide, exatamente. Eles tinham o nosso contato e foi aí que um dos representantes da BBC Worldwide entrou em contato com a gente e falou, putz, ó, eu vou falando de tal, eu queria marcar uma reunião com vocês, né? Na verdade, o pessoal do Sci-Fi deu essa intermediada, assim, pra apresentar eles pra gente, reapresentar, né? Porque era um outro representante diferente do que a gente conhecia quando a BBC HD passava aqui, mas enfim, ele chegou, eu quero marcar uma reunião com vocês. E aí ele marcou num dia à noite, assim, porque lá é mais cedo, né? Aí ele marcou um dia à noite pra poder bater esse papo com a gente por Skype, né? O WhatsApp, eu não sei, ele ligou aqui pra casa, Ele ligou e aí a gente conversou e foram várias notícias boas nessa ligação, na verdade? Incluindo aí que eles estavam com planos de passar o especial aqui de algum jeito. Porque o que acontece é o seguinte, ele explicou pra gente que, ao contrário do que todo mundo tá pensando aqui no Brasil, o Brasil ele não era um mau receptor de Doctor Who. O que acontece... Pra quem ficou falando, ai meu Deus, eles odeiam o Brasil, né? O Sci-Fi não vai mais exibir Doctor Who no Brasil porque o fã do Brasil é fraquinho. Não, então, não é. Uma das não coisas é verdade. que esse nosso amigo aí da BBC contou pra gente é que o que acontece é o seguinte, o Brasil ele responde muito bem a maioria das séries que vem pra cá, né? O brasileiro é conhecido no mundo por ser muito passional com o que ele gosta, né? E ele falou que o grande problema é que lá fora, né, quando a BBC Worldwide analisa, ela analisa a gente dentro do bloco de Latinoamérica. E aí o que acontece? Apesar de nós sermos fãs do caralho, tipo, porra, o fã brasileiro é sensacional, tem outros países que não são tão... Não é que não sejam receptivos. Não são tão fortes quanto a gente. E aí né? é basicamente assim, sabe? Embora tenha sim, a gente conhece pessoal na Argentina que são super engajados. Eles, inclusive, tem uma con que chama Planet Who. Né? Tem Chile, tem Colômbia, aí, né? Tem vários focos. O que acontece é assim, pelo que ele explicou, o Brasil é muito bom, mas os outros países da América Latina, talvez tirando a Argentina, que é muito bom que a gente conhece também, eles dão uma baixada na nossa média e por conta disso a BBC resolveu cortar. Só que ele falou, putz, mas aí não é justo com essa parte dos fãs que são boas, eles não ganharem nada. E aí que veio a ideia do Cinemark. Ele falou, eu tô entrando em contato com o pessoal do Cinemark e eu queria dar um jeito da gente exibir o especial aqui. E aí veio a esperança de novo. Com certeza. E você sabe que quando anunciaram, né, o Twice Upon a Time, aí começaram a surgir aquelas notícias, né? Tipo, ele vai ser exibido na Austrália, ele vai ser exibido no Canadá. Aí eu tipo, nos Estados Unidos, claro, no UK. Aí eu, ai, droga, que bosta, a gente nunca vai conseguir essa merda. Lá vai o Brasil ficar pra trás de novo. Mais um ano sem nada no Brasil acontecendo. Mas, graças a Deus, o destino provou que eu estava errada, graças a Deus. Nunca foi tão bom tá errado, porra, né? Porque a verdade é assim, todo mundo ficou meio desacreditado de que ia acontecer coisas boas de Doctor Who aqui no Brasil, né? Mas a gente tem que lembrar que o Brasil foi um dos países sedes aí da nossa querida World Tour. É verdade. Então, ele é um país bem quisto
por Doctor Who no geral, né? A BBC sabe que os fãs daqui existem e querem as coisas acontecendo aqui também, né? Por exemplo, eles sabem também que a verdade é a seguinte, se eles não trouxerem, a gente vai dar um jeito de assistir. O cara, você falou, a gente sabe que o Brasil tem um alto índice de pirataria. Eles sabem, tá, gente? Claro que eles sabem. É óbvio que eles sabem. Os produtores sabem que tem pirataria. Todo ano sai aquele ranking das séries mais pirateadas. Doctor Who nunca tá no meio, mas a verdade é que, pô, sei lá, Game of Thrones, você acha que o George Martin não sabe que uma claro galera que sabe. Então, assim, eles sabem que se eles não providenciarem. Se eles não providenciarem, melhor, porque eu não tenho certeza. É verdade, é verdade. Se eles não providenciarem, a gente vai dar um jeito de assistir e isso não é bom pra eles. Apesar de ser meio bom, porque isso faz a marca ficar forte, mas então, mas veja bem, se eles exibirem no cinema, eles vão ganhar dinheiro com Exatamente. E aí, calma. Bom, chegou a segunda parte. Sai, o Cinemark entra na jogada e começa todo esse lance de vai exibir, não vai exibir. E o pessoal do Cinemark entra em contato com a gente e passa pra gente todo o press release, né? Que é o documento que fala tudo o que vai acontecer. Passou pra gente antes, né? Com todas as cidades, que vão ser exibidas. Que diferente do especial de 50 anos, não foi só... Porque no especial de 50 anos veio, foi tipo Rio, São Paulo, Minas e acabou. É engraçado você falar isso, né? Interessante, importante, porque o Cinemark que exibiu o especial 50 anos também por aqui. Mas lá em 2013, há 4 anos atrás, olha quanto tempo, né? Quase 5 anos, o lance é o seguinte, eles abriram literalmente 3 salas. Não foi 3 cidades, não. Foi 3 salas. E aí, os fãs... E esgotou em menos de 1 hora. E os fãs foram galgando, né? Na época, a gente fez um jogo forte aí, outros sites também fizeram. E, graças a Deus, né? Graças a entramos nos Trending Topics. Graças a todos os movimentos cósmicos, o Brasil foi ganhando mais salas, e mais salas, e mais salas, e mais salas, mais estados, e ninguém ficou desamparado, e foi maravilhoso. Dessa vez... Tanto que, exatamente, dessa vez eles já abriram de cara salas no Brasil inteiro. Parece que não uma tem, caralhada de sessão. Mas porque não tem Cinemark em Fortaleza. Não tem Cinemark em Fortaleza, mas assim... Parece que no Acre de norte a sul, bicho, tá tendo. Então assim, já é uma puta conquista, né? E aí veio, né, como dizem que todo doce tem um fundo amargo, né? Aí veio, puta, vai exibir, mas é R$60, né? Aí a gente já ficou, né, puta, 60 caro. em capital e 50 em interior. E aí a galera já ficou, não vou assistir mais. Aí o pessoal já tava pensando em boicotar, tinha uma galera pensando em boicotar porque tava muito caro, era dia de Natal, não sei o que, mas... O Cinemark parou de comentar sobre, né? A gente postou, depois que eles liberaram pra imprensa geral, o Omelete postou, vários lugares postaram, e a notícia se espalhou, e o preço não se espalhou. Sei que a gente deu notícia porque o pessoal do Cinemark avisou pra gente. Eles confirmaram, né? Eles confirmaram pra gente que ia ser aquela facada na alma. Beleza. Dá uma pausa pra isso. Tem aí o evento, um dos eventos mais esperados no ano aqui no Brasil, que é a Comic Con Experience, que nós estávamos sem saber se íamos ou não íamos. A gente ficou sabendo 2 dias antes, gente. Porque que a vida é com emoção, cara. E porque o Omelete esse ano resolveu travar todos os veículos de imprensa que não fossem gigantes nível Globo, Folha de São Paulo e Pânico na TV, entendeu? E youtubers, né? Pois é. Eles simplesmente... Influenciadores digitais. Eles simplesmente seguraram a entrada de, sei lá, Pipoca e Nanquim, o canal do Load Comics, a gente... vários outros, vários, milhões. Sites grandes e canais grandes não conseguiram entrar. E, bem, como vocês sabem, né, nós não somos pessoas milionárias, né, nós não nadamos em dinheiro. E como aqui em casa tudo é dobrado, a gente, infelizmente, tem uma hora que a vida adulta bate na porta e fala, vocês têm que abdicar disso e não vai dar pra ir. Ou como diria Tatiana, choices. Choices, até a Tatiana de RuPaul's Drag Race, choices, né, cara? A gente teve que colocar na mesa, na ponta do lápis as contas e vimos que não ia dar pra ir. Nos conformamos e ficamos aqui em casa. Eis que, né, temos amigos lá dentro e tal, conseguimos uma credencial pra vocês irem no sábado e no domingo. Aí a gente falou, bora. E aí 2 dias antes a gente confirmou que a gente ia. Nesse meio tempo, o pessoal do Cinemark tinha falado, seguinte, a gente quer fazer uma reunião com vocês, porque a gente quer acertar com vocês qual é a sala que vocês vão para poderem fazer um evento desse dia pré a exibição do episódio em si. Mas a gente vai se reunir com vocês só na segunda-feira. Eles falaram isso na sexta-feira, antes da Comic Con. Na verdade, na Comic Con já tava rolando, mas não pra gente. Né? E aí a gente falou assim, bom, a reunião vai ser na segunda-feira mesmo? Bora pra CCXP, bora curtir, bora falar com a Adriana Mello, tirar foto com os caras que fazem os quadrinhos de Dr. Who na Titan. Tirar foto com o Kenji Oba, né, cara? O Gavanda. Claro, a gente faz outras coisas além de Dr. Who na CCXP. A gente tirou foto com um monte de
gente lá. Sim. Gente que tá ouvindo aí, inclusive, adoramos conhecer vocês, Sim, né? Foi gostoso conhecer de pertinho as pessoas que ouvem nosso podcast, né? A gente conheceu bastante gente. Foi um evento e foi super gostoso, legal. cansativo pra cacete, Sim, como todo sempre, ano, né? mas assim, muito gostoso. Mais uma coisa que eu quero deixar aqui, precisa deixar nos anais aqui, anotadinho, zoada, né, na ata dessa reunião. Manda ver. É verdade, nós estamos fazendo uma reunião de condomínio com a galera, basicamente. Exatamente. Essa foi a primeira CCXP sem a tarde. Sim, e isso é triste pra cacete, É triste, né, cara? pra cacete. E não é porque o Sci-Fi não queria. Porque então. por ele estava lá, gente. É questão contratual. Contratual, é tudo business, é tudo burocracia. É que nem a gente assinou o embargo, não assinou? Então a gente não pode falar as coisas, é simples. Tipo, eles não podem simplesmente levar a tarde. A tarde está com eles, eles só não podem colocá-la lá, entendeu? Exatamente, é questão contratual. Quando acaba a magia, né, sai essa capa mágica que é a Comic Con ou que é assistir o episódio, tem sempre questões legais por trás e por conta dessa coisa triste não pôde ter a tarde lá. Representativamente falando, muito isso é muito triste mesmo, porque desde sempre tem a gente sempre lá. Aliás, já era de lei a gente ir lá e tirar a nossa fotinha da tarde, colocar no nosso Instagram, conhecer um monte de gente. Cara, tinha umas famílias que tiravam foto na tarde. Eu lembro de uma família na primeira CCXP que era o cosplay de Tolkien, assim, aí tinha o Gandalf, tinha os hobbitzinhos, cara, lindíssimo, tinha família de Jedi, cara, é muito triste não ter a tarde na CCXP. Mas assim, a prova maior de que Doctor Who tem força assim é que tinham grupos de cosplayers lá de Doctor Who. Eu fui de cosplay de Mestre. É verdade. Tirei meu cosplay de Mestre, que modéstia à parte ficou muito parecido, inclusive, a ponto de me assustar um pouco. É verdade, eu fiquei com medo. Achei que não era mais o Fred, achei que era outra pessoa. Achei que era o Delgado. O Delgado, de onde quer que ele estiver, ele estava tão curioso. Ele estava muito feliz. Então, o que acontece é o seguinte, a Comic Con aconteceu e o que a gente estava sabendo é que assim, o Cinemark estava na Comic Con. Esse ano não foi o CI que estava fazendo o lance de cinema, era o Cinemark. E o próprio pessoal do Cinemark falou, olha, podem ficar tranquilos, essa segunda-feira é reunião. E a gente abaixou a guarda, porque eles iam estar lá. Não. E aí, do nada, no nosso segundo dia de Comic Con, que foi no domingo, né, o último dia da feira, no meio da tarde, tipo 2h da tarde, tem gente conseguindo comprar já ingresso na bilheteria. E aí, na hora, a gente acionou a galera, ligou, falou, ó, o que tá acontecendo? Que bagunça é essa? Todo mundo desesperado, né? Falando com o pessoal da BBC, mandando mensagem pro Cinemark, mandando mensagem pra assessoria, mandando mensagem pra Deus e o mundo pra ver o que tava acontecendo. E ninguém sabia direito o que tava acontecendo. Por quê? Porque tinha gente que em alguns cinemas tava conseguindo comprar, em alguns outros não tava conseguindo comprar, e no site nunca abria, e não era pra ter começado a vender. E os preços estavam diferentes. E os preços não estavam mais aquele preço abusivo que foi uma coisa boa que aconteceu. Foi uma coisa boa, né? Beleza. Estavam comprando por R$40. Rolou aí a contenção de danos, né? Avisamos pra eles entraram em contato com as bilheterias, mandaram algumas segurar, algumas não seguraram, foi aquele rolo todo. Corta pra... O final da CCXP foi maravilhoso e tal. Corta pra segunda-feira, a gente tem a nossa reunião, né? A Thaís estava no trabalho dela, eu estava no meu trabalho. A gente pausou o nosso trabalho, né? A gente parou de fazer o que a gente estava fazendo pra fazer essa reunião. E lá foi dito que, na verdade, quando o Cinemark ele solta uma regra, as bilheterias elas meio que têm uma certa autonomia de quando começar a vender. E enfim, por conta disso, eles não foram brifados direito, o pessoal das bilheterias. Começaram a vender de qualquer jeito, alguns nem sabiam que ia ter exibição dia 25, porque dia 20 os cinemas vão parar de fazer exibição. Tanto que em alguns lugares, até ontem a galera não tava conseguindo comprar na bilheteria. Porque não entrou no sistema ainda, né? No próprio dia da Comic Con, no domingo, quando a gente tava voltando, a gente deu carona pra nossa amiga Jaque, e ela falou, não, me deixa nessa estação aqui, que eu vou no Santa Cruz agora comprar o meu. E ela não conseguiu comprar. No Santa Cruz não tava, teve vários cinemas que as pessoas foram até lá e não tava disponível. Isso aconteceu em várias outras cidades, Salvador parece que aconteceu, no Sul também aconteceu. E, de novo, só bilheteria, no site não tinha nada. Na segunda-feira, com essa reunião, o pessoal do Cinemark falou, não, beleza, a gente tá soltando as vendas online agora. Noticiamos e eis que não soltou direito, porque na verdade o ingresso.com tava vendendo os ingressos, mas o Cinemark no site não tava. E aí uma porrada de gente começou a comprar pelo ingresso.com, mas o Cinemark queria que comprasse pelo Cinemark, mas não vendia lá. Enfim, gente, isso resume o quê? Problemas acontecem, em especial em eventos especiais, entendeu? E não é só isso, né? Até hoje, a gente ainda não sabe onde a gente vai assistir o especial. Na verdade, ainda tá tudo muito travancado hoje, vamos ver que dia é hoje, que eu já me perdi. Hoje é dia 13 de dezembro, né? Uma quarta-feira. São 11h37 da noite, daqui a pouco já vai ser 14 de dezembro. Mas o ponto é, estamos entre 13 e 14 de dezembro gravando esse podcast e nós dois, Thaís e Fred, ainda não sabemos em qual sessão nós vamos assistir, porque o Cinemark ainda não bateu um martelo. Então, assim... A gente só sabe que é São Paulo, só não sabe aonde. Pois é.
Então, assim, ainda tá muito enevoado, porque a gente não sabe onde a gente vai assistir, mas eles querem que a gente faça um evento. E aí tem gente que tá deixando de comprar pra poder ir no nosso evento, enfim. E aí pode acabar os ingressos, o pessoal tá desesperado. Mas vamos lá, né? Vamos continuar tocando esse barco. Por que nós estamos dando essa volta toda? Por que nós estamos enrolando, você deve estar perguntando. E nós estamos mesmo. Por quê? Porque nós não podemos falar de muitas coisas do especial, tipo tudo. E aí a gente tá conversando com vocês pra aproveitar. Dá pra falar várias coisas do especial. Tá, mas vamos falar sobre o nosso screening, né? O que tava acontecendo. O que aconteceu é que hoje, dia 13 aí de dezembro, nessa quarta-feira, rolou o screening pra imprensa. Não aqui no Brasil, não nos Estados Unidos. Não. Rolou lá na Terra da Rainha, lá no Reino Unido. Meu! Onde teve não só o screening, mas teve também, eles decoraram tudo com várias tardes. Foi lá no Science Museum, em Londres. Teve a tarde do Capaldi lá, teve a tarde do Hartnell / Bradley lá, teve a Kate Manning tava lá, a Nicola Bryant tava lá, o Bradley tava lá, o Capaldi não estava, mas assim, o Moffat tava. Tinha uma galera do Dr. Who lá, provavelmente a imprensa britânica estava lá. Tinha um monte de veículo lá. Isso foi hoje, dia 13. Quando foi, há uns dias atrás, sei lá, uns 4, 5 dias atrás, o pessoal da BBC entrou em contato com a gente de novo e falou, seguinte, estamos colocando vocês dois na nossa lista de pessoas que vão receber esse streaming remoto. Porque assim, basicamente, se vocês estivessem no Reino Unido, vocês estariam lá. Mas vocês estão no Brasil, então vocês vão ter que assistir da casa de vocês. Eles não quiseram pagar uma passagem pra gente, então a gente viu em casa mesmo. Tá bom, que é por isso. Então a gente viu em casa mesmo. É padrão, assim. Ao redor do mundo, eles escolheram várias pessoas. Provavelmente sites americanos de Doctor Who receberam esse link. Sites australianos. Ao redor do mundo, a mídia recebeu esse link e assistiu. Como funciona? Eles passaram um negócio pra gente cadastrar, a gente se cadastrou, e aí esse link não servia pra nada. Mas ele dizia assim, no dia 13, a partir das 9 horas do horário de lá, que é 7 horas do horário daqui, vocês vão receber um link, e esse link vai ficar disponível exatamente, por 24 horas só. Então, deu o seu jeito de assistir. Exatamente. A gente pegou e assistiu. Né? E assim, horas depois deles, né? Porque quando a gente começou a assistir, já tinha acabado o screening de lá. Mas ele curiosamente, né? Curiosamente, a diferença de tempo entre o screening britânico e o nosso foi mais ou menos o mesmo do que vai ser a exibição do especial na BBC e nos cinemas brasileiros. O período de tempo é super próximo, né? Um então, do outro. A gente começou a assistir 7 horas da noite do Brasil e eles começaram a assistir no que seria umas 5 e pouca do Brasil, sabe? Foram poucas horas de diferença. A diferença é muito próxima do que vai ter no dia 25. Lá também teve uma sessão de perguntas e respostas com os atores, né? Que é bem diferente da nossa experiência. A verdade é que assim, a nossa experiência foi uma emulação do que eles tiveram. E aí muita gente perguntou, como vocês conseguiram? Foi assim, gente, foi assim que a gente conseguiu. Esse link, ele não tá disponível pra mais ninguém, precisa de senha, precisa de mil... Vamos lá, o que mil acontece? Coisas pra acessar, é um troço lembram? super secreto. Mano, parece assim, 007. Vocês lembram quando teve a World Tour que vazaram os 2 primeiros episódios da 8ª temporada? Que deu aquele rolo? Então, a versão que vazou foi uma versão que foi pro cara que ia legendar. Que é muito parecido com isso que a gente teve, que era... A gente tava com o episódio aqui com uma qualidade ótima, porém ele tinha uma marca d'água gigante com o meu nome assim, escrito na frente da tela. Imagina assim, uma tela normal de 720 por 1200 e pouco, com uma fonte gigantesca escrita Fred Pavão em marca d'água, o meu e-mail, escrito assim, propriedade da BBC, não compartilhe. Ou seja, se a gente quisesse, sei lá, filmar a nossa TV e processinho. botar na internet... O e-mail do Fred tá lá, entendeu? Ia chegar junto com um processo, ia chegar comigo de rabo, né? Então, assim, eu achei legal a medida de segurança. Ao mesmo tempo é ruim, porque essa porra dessa marca d'água fica o especial inteiro. Dá uma atrapalhadinha. Assim, eu quero assistir no cinema porque a gente não conseguiu ter uma experiência completamente limpa. E outra, os minutos finais não estão nesse streaming. Como a gente comentou aí na abertura, o pessoal perguntou, mas vocês assistiram, vocês vão assistir no cinema? Sim, gente, nós vamos. Por quê? Claro assistir numa tela gigantesca é sempre melhor que assistir na nossa TV, né? Que agora, sabe, a gente tá com uma TV no quarto aí, que é muito legal, inclusive. Mas, gente, não é nem perto de uma tela de cinema. Mas não chega perto de uma tela de cinema gigantesca com um som surround, com um monte de coisa, entendeu? E a experiência de estar junto com os fãs. Isso, com a galera. Tudo isso. E tem outra coisa também, como a Thaís falou, nós não assistimos o episódio inteiro, porque esse link que eles enviaram e o screening que teve lá no Reino
Reino Unido. Também foi igual ao nosso. Ele teve... o episódio ele tem por pouco mais de 1 hora, né? E esse arquivo nosso e o screening que teve lá no Reino Unido... Não chega a 1 hora. 57 minutos. Então... É o que você tá perguntando. Então, assim... Eu calculo que ele tenha perdido o quê? Uns 5 minutos? Tá faltando. 10 minutos? Eu não sei quanto falta. Porque parece que chegou bem no fim. Parece que chega assim. Nós não podemos. Mas Vamos lá, gente. Pouquinho mesmo que falta. Lembra que a gente comentou do embargo? Não sei nem se dá 5 minutos. Eu acho que dá um pouco mais, pelas contas que eu Talvez fiz. Eu acredito que dê menos, mais, contando com crédito, deve dar mais. Deve tem os créditos. Porque a gente não viu o crédito final. Pelo menos 3 minutos a gente perdeu, porque a gente sabe que é 1 hora e a gente teve só 57 minutos. Né? Exatamente. Então, assim, lembra do embargo que a gente falou, das coisas que a gente não pode falar? Então, pois é. Esse lance, né, esse corte é bem antes de acontecer uma coisa. Naquele negócio lá que vocês sabem. Que a gente não pode falar, mas vocês sabem, né? Não, mas a gente não pode falar um monte de coisa, gente. Então, assim, vamos passar bem por cima. Isso é uma coisa também, né? Porque quando a gente... Vamos lá. Quando a gente noticiou que a gente já tinha assistido, muita gente falou, puxa, que inveja, eu quero assistir também. A gente foi explicar. E a ideia da gente ter noticiado isso não é pra se gabar, não é pra aparecer e não é pra gerar inveja em ninguém. Isso é padrão quando a imprensa recebe release e vê antes ou lê antes essas coisas. É de praxe você chegar e falar, já vi, meu review spoiler free é isso. Que no nosso caso vale cada centavo você ir no cinema. A BBC não fez isso à toa. Ela fez porque ela sabe que a gente vai assistir e a gente vai comentar pra assegurar as pessoas que vale a pena e dar dinheiro pra ela no cinema. Gente, não é só isso. Por exemplo, o pessoal tava vendo Star Wars aí a imprensa soltou review de Star Wars no início da semana. Eu também tava com inveja, eu também quero ver antes. Não, mas eu digo assim, não é pra... É normal, é uma prática comum da mídia, né? Da mídia. Assistir antes e fala, por exemplo, mundo do entretenimento. Assistiu Star Wars em todo mundo. E no dia que ele assistiu, ele postou assim, assisti Star Wars, tá do caralho. Entendeu? Exatamente. E aí depois ele fez o review spoiler free. Inclusive no embargo que a gente assinou da BBC, ele fala, não há um embargo direto em relação ao que acontece no episódio, contando que qualquer review em qualquer tipo de mídia seja 100% spoiler free. Exato. E aí, e tenha certeza de não mencionar nada desses 5 tópicos. Ele bota 5 tópicos pra gente. Que a gente não pode falar. Só que assim, tirando esses 5 tópicos que eles colocam, não tem episódio, porque o episódio são exatamente esses 5 tópicos. Não, peraí, vamos lá. Tem umas coisas que o trailer já deu. Mas pera lá, o que a gente pode comentar de verdade, assim? A interação entre os personagens que a gente sabe que vai estar lá. Né? Porque assim, a gente viu coisas que vocês não viram, mas vocês já viram algumas coisas pelos trailers. Então assim, a gente sabe que tem o Peter Capaldi como 12º, o David Bradley como primeiro, a Pearl Mac como a Bill. Sim. E aí o Gates fazendo esse militar, esse personagem novo aí, o Capitão. Exatamente. Capitão. A interação, vamos entrar falando do episódio especial, em si, do né? especial. De fato. A interação entre os doutores, Thaís. Que eu acho que é o que a pessoa mais quer saber. Porque sempre é uma caixinha de surpresa, porque a gente fica assim... E é sempre gostoso, encontro de 2 autores, né? Ou mais. Aliás, eu acho que... Vários autores. Talvez isso a gente não possa falar, porque isso spoila bastante coisa, Mas assim, vamos lá. Vamos falar do Bradley. Porque essa é a primeira vez que a gente vê o Bradley como doutor. Porque é o que a gente sempre fala, né? O Bradley... igualzinho em tudo. O Bradley, ele já interpretou o William Hartnell. Ele nunca interpretou o primeiro doutor. Isso. É diferente, né? Ele interpretou o cara que interpretava. Mas eu vou te falar... Mas é perfeito, né, cara? É perfeito, porque a gente tá vendo aí a série clássica, inclusive fazendo os reviews aqui no DWBRcast. E... teve uma hora lá no meio já do episódio que eu falei, nossa, não é o Hartnell. Não, minha cabeça desligou. Minha cabeça, nossa, não é o Hartnell, é outro ator. Porque até então, o efeito de sentido é tão forte que você nem lembra que não é o Hartnell. Você acha o tempo todo que é sim o Hartnell. Quer um exemplo? A gente ridículo como tá parecido. No especial de 20 anos da série lá com Five Doctors, a gente teve, né, um outro ator fazendo o primeiro doutor, o Richard Herndon. Ele fez o primeiro doutor porque o Hartnell já tinha falecido, né? Isso. Ele é bom no papel, ele dá uma pegada pro primeiro doutor. Você vê que é o primeiro doutor ali, mas o tempo todo você tá... mas é o Mas é óbvio que não é o Hartnell. Não é o Hartnell. Não é o Hartnell. Com o Bradley, não é que a gente olhe pro Bradley e veja o Hartnell, mas eu não sei explicar direito. Ele faz de um jeito muito perfeito. Eu acho que ele fez um treinamento intensivo. Sabe o que é engraçado? O cara não é só o físico, tá entendendo? É a essência, é tudinho. É o jeitinho, a expressão assim da sobrancelha, da boquinha, da mãozinha. Ele faz de um jeito tão natural. Tão natural. Que
por exemplo, a voz do Hartnell, ela é bem diferente da voz do Bradley. Mas em momento algum você não escuta o primeiro doutor ali. Nossa, de jeito nenhum. O que já tranquiliza a gente muito em relação a uma outra coisa. Os audiodramas. Ele tá fazendo, o Bradley, inclusive, a revista Vortex desse mês, que é a revista da Big Finish, que é 100% gratuita, inclusive. Dá pra ver lá no site. Você pode ler o PDF, você pode baixar pro seu device de leitura e ler. Sim. Ela tem uma entrevista sobre esses áudios que vão sair do primeiro doutor com o Bradley e o time dele, né? Que é um Ian diferente, uma Bárbara diferente e uma Susan diferente, né? E que são os atores que fizeram An Adventure Space and Time. Exatamente. Então é bem legal, né, Então, cara? assim, eu tava até, não com o pé atrás, mas eu fiquei assim, mas o que é legal do Bradley é que ele parece, né? Mas a voz não é a mesma. Cara, passa. É assim, e é muito perfeito. É o jeito. Sabe aquele negócio? É o jeito que ele fala. Sabe quando a gente não consegue diferenciar direito manteiga e margarina? Que a gente sabe que tem diferença, mas não é tanta diferença assim? Eu sei diferenciar porque eu sou também, mineira, entendeu? Também. Não, mas eu vou dizer que é tipo... É muito perfeito. É muito perfeito. Ele tá. Digo assim, se o Hartnell tá vendo isso de algum lugar, ele tá muito feliz. Nossa, ele tá assim em êxtase, porque tá igual, gente. Não tem. Outra coisa também que a gente vê muito é o Capaldi no seu ápice e em dois momentos, né? O 12º Doutor em seu ápice e o Capaldi no seu ápice de fanboy, porque ele devia estar explodindo no convento, né? Não só ele, né? Eu imagino que, assim, o roteiro é do Moffat, o Gates está no episódio. Eu sinto que, assim, é a despedida e, assim, tava todo mundo se divertindo muito, eu acho, na produção, porque tem tantos elementos que fazem uma homenagem mesmo à série, sabe? Você coloca Tardes do Primeiro, aquela cadeirinha, pô, o Moffat menino deve ter querido sentar naquela cadeirinha. Sim, é engraçado porque assim, como você falou, né? É muito bacana. É uma homenagem a tudo isso que já aconteceu em Doctor Who, e tem uma outra coisa também, uma grande despedida, né? Porque a gente tem a despedida do Capaldi, que é o grande mote disso tudo, né, cara? A gente sabe, né, que isso está acontecendo em paralelo com os momentos finais do primeiro Doutor. A gente já sabe disso pelos trailers, né? Isso não é spoiler. Isso. Então, assim, são muitas despedidas e tem uma outra despedida também que às vezes passa desapercebido, mas vai fazer muita falta, que é a despedida do Murray Gold, né? Que esse é o último... Ele é o compositor, né? Faz as músicas, a trilha sonora. Aquelas músicas que fazem chorar, tipo... Ele é o cara. Gallifrey, todas essas paradas, o tema da Clara, que são músicas bonitas, o tema do Akatem lá também Todos. Vai deixar de ter esse toquinho dele, porque quando o Tibno assumir, ele vai meio que... Foi o que ele falou, ele vai fazer o Doctor Who dele, né, cara? Então é o fim de uma era mesmo, em todos os níveis. É showrunner, é ator, é o fim da era música. Capaldi, é o fim da era Murray Gold. Então, assim, são muitos sentimentos, né, cara? Quando você entrar naquele cinema, saiba que... Não, assim, é que é foda, né, a gente falar não vá com pesar, mas assim... Vá sabendo que você tá se despedindo dessas coisas. De uma era que a gente tá acostumado a Doctor Who ser desse jeito, e agora o Doctor Who vai ser de outro jeito, porque o Tibnall tá assumindo e já tem várias mudanças. E assim, a menor mudança é o Doutor ser mulher. Porque as outras são maiores. O fato do Murray Gold não tá lá, o fato dos episódios serem serializados e terem 1 hora de duração e ter só 10 na temporada, todas essas coisas estruturais... tanto de compêndio eu acho, ao mesmo tempo. Eu acho que essas mudanças estruturais, elas são muito mais amplas do que simplesmente mudar o ator. Então, e isso é legal porque, por exemplo, no caso do Murray Gold, sabe, pra vocês terem uma noção, né? Por exemplo, não vai ter mais This Is Gallifrey, porque a música é dele. Sim. Que é um puta musicão. Sim. Mas pensem assim, sabe essa sensação que a gente tem quando anunciam qualquer personagem vai voltar, sei lá, que nem lá no especial de 50 anos que a gente teve essa surpresa grata de ver o Paul McGann fazendo Night of the Doctor? Sim! Imaginem que, sei lá, daqui a 5, 10 anos, a gente vai estar vendo Doctor Who e do nada vai aparecer a música do Murray Gold e a gente vai ficar, caralho, ele voltou pra fazer isso, isso vai ser uma coisa super legal. Vai ser isso. É esse sentimento. Ele não vai embora, não vai morrer, né? Ele só vai parar de fazer agora. Ele vai regenerar, né? E quando ele voltar pra fazer alguma coisa, vai ter um significado especial pra gente, entendeu? Com certeza. E, de novo, vocês que estão assistindo agora... a série que estão aí em dia, estão podendo ver esse momento, isso é um momento único, não, cara. Vocês estão vivendo uma coisa que um dia seus filhos vão falar, sério que você viu o especial no cinema? É tipo Porque isso. É mais ou menos assim, sério que você viu a série clássica na TV?
É o mesmo paralelo. A gente tá passando por um... Como é que é o nome disso? Não é ápice? Por um marco, né, em Doctor Who. É um marco, e assim, inesquecível. Outra coisa legal de falar é que a abertura... Isso pode falar, tá? A abertura não muda, a abertura tá igualzinha, a abertura não muda em nada. Com a diferença que tem mais nomes na abertura, né? Porque a abertura ela conta com os principais do episódio, e bem, a gente sabe quem são os principais episódios pelos trailers que já saíram, né, cara? Então a gente tem os nomes de Peter Capaldi, Pearl Mackie, Mark Gatiss e Dave Bradley. Nessa ordem que a Thaís falou, exatamente. Nessa ordem eu anotei direitinho, então é nessa ordem que aparece. A música tá igual, a abertura tá igual, e é a última vez que a gente vai ver essa abertura. Então, eu acho que é talvez até por isso que eles não mudaram. Pra manter, né? Pra deixar do jeitinho que foi nessa era. Espero que ninguém considere isso um spoiler, porque não caga enredo, né? Não é spoiler e é isso. Então, é engraçado. É a última vez difícil, dessa abertura. É difícil fazer esse podcast, porque assim, normalmente a gente já estaria já entrando... falar tudo, Não, né? a gente já estaria... Inclusive, esse é o grande lance da BRCast, né? A gente não ter limite, né? Quando a gente compara com os vídeos, né? No vídeo ele tem o quê? No máximo 10 minutos. E a gente tem que fazer tudo muito, muito comedido, né? Porque não pode falar muito, senão o vídeo fica insuportável de assistir de tão gigante. A gente pode passar por cima algumas coisas, Agora, né? o podcast sempre foi o meu safe place, sempre foi livre, né? Eu posso falar o que eu quiser. E esse tá sendo o primeiro que eu não posso. Mas não tem problema, a gente vai falar, assim, de alguns pontos principais. Inclusive foi uma coisa até que você tweetou, né? Que é, a gente sempre vê, pra quem não sabe, né? Quem toma conta da conta do Doctor Who Brasil no Twitter é a Thaís e o Fred, somos nós dois. Então, assim... tem gente que, inclusive, se confunde, né? E tem gente que sabe quando sou eu tweetando ou quando é você tweetando. Mas muito louco esse isso. em especial foi você tweetando. É que você falou assim, a gente tá acostumado há anos a ver a imprensa, né, a mídia que cobre o Doctor Who lá na gringa, a assistir o episódio antes e soltar essas coisas spoiler free. E agora a gente tá sentindo na pele como é difícil fazer isso, né? É terrível. Porque assim, não achem que eu não tô me controlando pra caralho pra comentar sobre a interação entre o Bradley e o Capaldi, ou pra comentar sobre como a Bill tá no episódio, sabe? E eu não posso nem relar nesse assunto, senão... processinho, entendeu? Processinho. A gente já sabia que a Bill ia estar no episódio também, né? Isso foi anunciado pela BBC. Isso foi anunciado. Mas eu vou falar, cara, a gente tava aí meio ressabiado da BBC desde essa última temporada, porque ela tava soltando muita informação, lembra? E a gente reclamou, não só a gente, né? O mundo reclamou, né, cara? Todo mundo tava falando que tava demais e isso tava quebrando um pouco a experiência da surpresa. Nesse especial, e isso não é spoiler, eu garanto pra vocês, o que a gente viu no trailer não entrega absolutamente nada do plot. Os trailers não tem praticamente nada. Tão limpíssimos, cara. Eles têm, tipo, a ideia central, que é o primeiro doutor, nem o 12 querem regenerar. É isso. O plot gira em cima disso. Mas assim, você precisa de um motor que faz a história girar. E esse motor que a gente não pode falar. Ele não foi revelado em nenhum momento, né, nos trailers. A gente teve a sinopse de que haveria pessoas de vidro. Glass people. Não, mas se foi uma sinopse da BBC mesmo, ela que soltou? Sim, a sinopse cuidado, hein? Amor. Não quero tomar processo. Calma. Eu tô cagado, Fred, gente. Eu já fiz isso antes, calma, tá tranquilo. Mas, cara, não é a fique ressabiado. Mas dá medo, cara. Então a gente sabe que o vilão vão ser pessoas de gelo. Não, mas não é gelo, isso. É vidro. Não. Vidro, gelo, não, glass. a gente não sabe nem se é vidro. Assim, o vilão tá ali, né? A gente já recebeu pra aí... fazer a história girar, pra ter ação, pra ter começo, meio e fim. Mas não é isso. E Doctor Who nunca é sobre isso. Doctor Who é sobre as relações. Então assim... Sobre a moral da história. história. Eu acho que esse é o grande lance. A gente pode... Isso não chega a ser bem um spoiler, mas assim... Tem a trama, tem o vilão, ela é importante, ela é legal, mas o principal desse especial é uma homenagem tanto ao primeiro doutor quanto ao 12º. Sim. E como é essa relação entre eles. É isso. Entendeu? É um episódio até bem simples, né, cara? Todos os outros personagens são colocados ali só pra exacerbar a dinâmica dos doutores. Mas é um episódio multidoutor. É o que em comédia a gente chama de escada, né? Os personagens são a escada do Bradley e do Capaldi. Sim, eles entendeu? levantam pra eles cortarem. E não entendo isso de uma forma ruim, isso não é pejorativo, isso é importantíssimo. Gente. Porque assim, se você não tem escada, você não sobe. Se você e esse episódio te joga lá em cima. Tem o mínimo de vontade de ser escritor e já leu estrutura narrativa, você sabe que você precisa de personagens pra engrenagem fluir, né? Assim, o lance é, o sidekick, ele é tão importante quanto o herói que ele ajuda, entendeu? Não, e em Doctor Who, o doutor nunca funcionou sozinho. Então. Ele precisa de
de personagens de apoio, seja companions, Sim. seja o personagem da semana, né? O grupo da semana. Sim. Que ele encontra a garela, ali, né? A garelinha. Pra fazer essa história ir pra frente. Sim. E assim, é um episódio tocante. A pessoa perguntou pra gente, vocês choraram? Nossa! Eu não vou falar que eu derramei rios de lágrimas, mas sabe quando você fica mareado o episódio inteiro? Sabe porque a mensagem, a gente também não pode falar sobre a mensagem do episódio, né? Porque isso é spoiler lá, mas a mensagem que o episódio passa é muito bonito. Assim como o que já é tradição em Doctor Who, em especial em especiais de Natal, né? E eu acho que ele exacerba muito bem as personalidades, tanto do primeiro como do 12. As nuances, né? E ele também coloca o quanto o Doutor evoluiu. Sim. Ele mostra claramente como o primeiro Doutor se tornou o 12. Isso é engraçado, sabe? porque esse pulo, sabe? Todo episódio multi-doutor... Como aquele homem se tornou aquele outro homem, mesmo sendo o mesmo. Que daqui a pouco ele vai ser uma outra mulher. E você, né? Fred, você fez um paralelo muito legal. Que aliás, que é uma coisa que inclusive eu tô querendo falar faz um tempo no Twitter e acabo não falando por falta de tempo mesmo. Sim. O Facebook traz tweets antigos, postagens antigas que você fez, né? O tal do time hop, né? Você tem lembranças... não é mais time hop. Né? Não é mais o time hop. Na nossa época era time hop. Teve uma época que o Twitter fez série integrados e eu tô lendo os meus tweets de 2008, 2009... E eu penso, gente... Eu falei isso? Que não são coisas necessariamente ruins, mas não, assim, o seu eu presente... Mas era outra pessoa, bicho. O seu eu presente, ele sempre vai estranhar um pouco o que o seu eu passado fez. Exato. E é isso, esse especial é isso, cara. Inclusive, é muito legal. É interessante você falar isso, porque uma coisa que, desde lá de 2007, quando eu comecei a ver a série, eu entendo o Doctor Who muito assim. O doutor, a regeneração do doutor nos outros doutores, que na verdade é o mesmo doutor, sim, é uma representação lúdica do tempo de vida do ser humano. Claro, assim, o meu eu de 10 anos, ele é o mesmo eu de 27 anos. Sim. Mas não é ao mesmo tempo. Mas porque, não assim, é a mesma pessoa. Porque a nossa perspectiva das coisas muda. Claro. Os nossos gostos mudam. As opiniões mudam. Cara, pessoas mudam, tanto pro bem quanto pro mal. Entendeu? Com certeza. Que seja sempre pro bem, né? Mas assim, que seja sempre uma evolução e não uma devolução. Uma involução. Uma involução. Então assim, que seja sempre pra frente. E assim, nesse episódio a gente vê muito isso. Não que o primeiro seja ruim, não é isso. Muito pelo contrário. O episódio deixa isso bem claro, que o primeiro ele tem as características e as vantagens e as peculiaridades dele. E o 12 e a curiosidade, né? Quer dizer, ele não tá ali como mero qualquer coisa. Ele ajuda... Ele é o doutor. Pra desvendar o mistério todo. Sim, ele é o doutor, gente. Então, ele já passou por muita coisa porque ele tá na regeneração. Então, todas as aventuras que ele viveu como primeiro, incluindo o universo expandido, ele já viveu, né? Sim, exatamente. Então ele não é cru. Inclusive, é muito legal você falar isso, porque assim, sempre que a gente vê episódios multidoutor, ou no caso agora multimestre, né? Porque a gente viu a interação da Missy com o mestre do John Sim, a gente fica curioso pra saber como vai ser a interação deles. Será que, por exemplo, o 2 e o 3 eles tretavam todas as vezes. Nossa senhora. O 5 ele era meio reticente a todas as outras gerações. Ele era de boinha, né? Não, mas ele ficava assim, tipo, não, são eles ali. Ou, por exemplo, o 6 e o 2, o 6 ele ficava meio tentando chamar a atenção do 2 e o 2 dava uma cagada pro 6. Sempre tem essa interação esquisita, né? Assim como a Thaís falou, né? Como a gente reagiria a nós mesmos de 10 anos atrás. Exatamente. E nesse caso não é diferente, a gente não pode falar como é a interação deles, mas é muito divertido ver como o 12 e o primeiro interagem. É o espelho, né? Esse espelho de tipo, nossa... O espelho meio sujo, meio distorcido, porque não é o que ele é a mesma pessoa e não é a mesma pessoa, né, cara? E é gostoso porque você tá vendo o primeiro em ação e é uma ação totalmente nova. Inclusive é uma frase até que o próprio 12 solta uma hora, isso é um puto spoiler, não é nem spoiler, é só uma frase, ele fala: é a outra mesma coisa. É a outra mesma coisa. Que é o caso dele com o primeiro doutor, né, cara? E é engraçado porque esse especial, ele toca em várias coisinhas do tipo, afinal, porque o primeiro doutor saiu de Gallifrey? Afinal, porque o primeiro doutor roubou a Tardes, né? Todas essas coisas que eram um mistério, que pra gente são super curiosas, ele vai responder. A gente não pode falar isso, mas então sim. É legal você ver, assim, na cabeça do primeiro, pra ele... aquilo é a verdade pra ele agora.
Mas lá pra frente ele já vai achar outra coisa. A verdade, isso é uma coisa muito legal. Né? A verdade não é absoluta, flexível, né? A verdade não é absoluta. Tipo, o primeiro doutor achava que tinha saído de Gallifrey por um motivo. O 12º pra ele Tem é outro. Como dizia Matanza, já né, cara? Já mudou a perspectiva dele sobre esse assunto, entendeu? Tem uma música do Matanza que fala assim, a verdade é que não há verdade. É esse lance, Sabe aquela coisa de eu tenho todo o direito de mudar de opinião amanhã? E ele muda. Ele muda de opinião. Então eu acho que é isso, cara. Esse especial é totalmente baseado nessa coisa do ser humano de hoje eu sou assim, mas tudo bem, eu ser assim amanhã. E eu acho que além disso, isso que você tá falando tá correto. É ok eu me transformar. Isso que você tá falando é corretíssimo, mas eu adiciono uma coisa aí. O especial é sobre isso, mas ele é sobre uma coisinha, a palavrinha-chave aqui. Aceitação. Claro. É sobre como você aceita as mudanças que aconteceram com você e que aconteceram ao seu redor. É sobre isso o episódio. Sim. Entendeu? Inclusive, mas ele sendo um ser que carrega tanta coisa nas costas, tanto luto, tanta e que carrega guerra, tanta mudança. Entendeu? Né? É sobre isso. O especial ele é sobre aceitação, é sobre despedida Sim. e é sobre mudança, né? E o fato dos dois terem que, inclusive, se conformar ou aceitar com o que tá acontecendo, o fato de que eles estão no final deles, a daquele morte. eles. É um período não é a morte, né? É a mudança, né? É regeneração, porque até o 12 fala pro primeiro, por que você tá com medo? Você sabe o que vai acontecer. Eu não sei se a gente vai falar isso. E aí ele fala, pode falar. Não, pode falar. Ele fala assim, você já sabe o que vai acontecer, você sabe que você vai regenerar. Tipo, no trailer ele tem isso. Ele fez a Academia de Gallifrey, ele sabe que ele vai regenerar. E ele fala, mas eu não sei o que eu vou me tornar. Na verdade, ele sabe que ele pode regenerar, né? É verdade. A gente ele sabe não sabe como, se ele pode morrer no processo. Não, e a gente sabe que os Senhores do Tempo, eles né, quando o cara aprende a regenerar na Academia de Gallifrey, ele aprende também a travar a regeneração. A gente vê que o mestre já fez isso pra punir o 10º, né? E é a primeira regeneração do primeiro. Não, é a primeira regeneração de todas. Tipo, ele é virgão. Ele nunca passou por isso. Não, e assim, ele tá morrendo de medo. Como tudo que é novo assusta, né, cara? Então, o 12 ajuda o primeiro nisso e o primeiro ajuda o 12 com medo do 12. Porque o 12, apesar de já ter passado por isso 400 milhões de vezes... não, na verdade... 13 ou 14 vezes... ele também tem medo. Mais de 10. Porque toda regeneração causa medo. Sim. Porque é normal. Sim. Né? Então é bonito essa relação dos dois. E, gente, o Bradley, eu vou ter que falar de novo, ele tá igualzinho. Ele tá igualzinho o Hartnell. Sim. Sem tirar nem pôr. Tem aí a Pearl também. Tem prêmio, tem BAFTA. Dá o BAFTA pro Bradley, porra! Dá título de Sir pro Bradley e pro Capaldi. Por favor! Não! Isso ia ser muito legal. Cara, tem também a Pearl Mac, que ela não tá devendo em nada da atuação dela na temporada. Sim. Ela tá de igual pra igual com o Bradley e o Capaldi. E o Gates também. Nossa, o Gates a gente fala que os roteiros dele não são bons. Mas o Gates é um ótimo ator. Mas como ator, ele é bom pra caralho, né? Cara, toda vez ele é bom, né? Toda vez Menino é bom. Toda vez a gente fala isso. O problema do Gates é com episódio de terror, mas quando é de fundo histórico é muito bom. E ele como ator é muito bom. Eu sempre gostei dele como ator. E esse episódio tem um certo fundo histórico porque a gente sabe que ele é um capitão da Primeira Guerra. Então, assim... Primeira? Por que vai ter outra? Né? Tem isso tem no trailer, né? Sim. Cara, eu gostei da atuação do Gates. Nenhum dos 4 atores principais, né? Que são os 2 doutores, a Bill e o capitão lá. Nenhum deles deve nada pro outro, né, cara? As atuações estão alinhadinhas, pé né? De igual pra igual. Pé de igualdade. Pé de igualdade. O Gates, ele tem umas sutilezas ali. Ele consegue passar esse ar de ingenuidade mesmo. Ele não sabe o que tá acontecendo, ele é só um ser humano. Ele não sabe tá no meio de uma guerra, ele não sabe. Ele não sabe que essa guerra é só a primeira de outras, né? Entendeu? Então ele tá ali muito naquele papel ingênuo mesmo. Muito assim, eu só sou um cara humano sem informação nenhuma. Sabe o que ele é? Ele é o telespectador. Ele é o telespectador, que não sabe o que tá acontecendo. E ele tem umas expressões assim que de fato mostram que, tipo, é muito natural, tipo, eu não tô entendendo o que tá acontecendo aqui, mas vamos ir. E é um personagem tranquilo, né? Um personagem que interage bem. Todos eles interagem bem entre si. E na verdade é o personagem dele que faz mover a história também, né? Então... na verdade tudo gira em si mesmo, né, cara? Mas é que dá o estopim. O personagem dele dá o estopim. Será que é ele? No problema. Na verdade, não. Enfim, tem todo aquele lance, né? Que a gente não pode falar porque no processo. Então, dá medo falar sobre isso. Mas enfim.
tem também esse detalhe que a gente falou, a gente não sabe o final, então... A gente não sabe viu, o final. A gente não viu muita coisa ainda. Pode ser... Por mais que sejam 3 minutos, ainda tem muita coisa que a gente não viu. Entendeu? E a gente tá ansioso pra ver isso dia 25. Fico muito mas ansioso, o que a gente pode falar é que Capaldi tá brilhante como sempre. Bradley estreou como doutor brilhantissimamente, né? Brilhantissimamente. O Capaldi, assim, é o Swan Song, né? É o último canto, né? O canto do cisne? O canto do cisne. Swan é cisne. E assim, não deixa a dever em nada o que ele entregou em 3 temporadas. Sim. Assim, aliás, tá sublime. Sim. Não tem outra palavra pra descrever. É impressionante a falta que me faz. Porque a gente tá muito envolvido nessa coisa do Capaldi. Porque quando eu comecei a ver a série, já tava no Matt Smith. Então eu não vi a regeneração do 10 pro 11. Mas eu vi a do 11 pro 12. E eu peguei, do 10 pro 11, eu peguei toda a era 12. Você pegou antes. Eu peguei depois. Eu vi o Capaldi sendo anunciado. Eu vi as 3 temporadas dele. A gente conheceu ele. Eu acho que isso é o que pega mais. A gente conversou com ele. O nosso podcast cresceu na era dele, porque a gente começou a fazer review semanal começou a crescer na mais era dele. E a gente viu o anúncio de que ele ia sair. E essa é a despedida dele, isso é o ato final. Na verdade, o DWRcast ele começou com o último arco do último episódio do 11. O especial de Natal que ele saiu, The Time of the Doctor, né? Então é engraçado isso, porque... Então, assim, é louco você ter acompanhado o nascimento, crescimento sabe o que vai ser esquisito? E fim do Capaldi, o primeiro DWRcast de um episódio da Jodie, porque a gente não... Tirando esse do Matt Smith, a gente só tem DWRcast... De Capaldi. De reviews correntes do Capaldi. Exatamente. Assim, é muito... Porque é engraçado esse lance do Capaldi, que a gente conheceu ele... A gente conheceu o McCoy antes do Capaldi. Né? Só que o lance aqui... Não, foi depois. Mas no mesmo ano. A gente conheceu o McCoy depois do Capaldi. Então assim, a gente tem outros doutores na nossa conta. O próprio Gates, ele já foi o doutor, a gente conheceu também. A gente conheceu o Mark Gates só também. Que o lance é assim, o primeiro doutor corrente, tipo, que tava atuando na série, que tipo... veio de uma pausa em gravações na série que a gente conheceu, foi o Capaldi. Isso marca muito. Marca demais. E sem contar que, por exemplo, grande parte do nosso público hoje é a galera que começou a ver quando o Capaldi já tava rolando, entendeu? Por exemplo, na Comic Con a gente conheceu bastante gente, né? E teve muita gente que falou, putz, é a primeira regeneração que eu vou ver. Sabe o que é engraçado? Esse medo que o doutor, que o 12 tá tendo de regenerar, porque ele não sabe o que vai ver pra frente. É o mesmo medo que parte do público tá, tipo... É a primeira geração que eu vou ver. Como é? Eu não sei, eu tô com medo. Será que eu vou chorar? Será que vai sentir muita falta? A gente ouviu isso na Comic Con, a gente ouviu, e as pessoas estão preocupadas, as pessoas estão com medo. E a gente sabe o que é transformar o nosso objeto de dedicação e direcionar para uma pessoa totalmente diferente. Porque eu comecei a ver no Eccleston e eu não sabia que tinha regeneração. Eu não sabia como Vai brincando, né? E aí eu me apeguei muito ao Eccleston, porque puta ator, puta doutor. E meio aí, rabugento na vida real, quando ele mudou, eu odiei o Tennant. Então fica esse ranço, porque você se apega demais. Mas isso é natural. A Jodie já tá sendo amada pelo público, mas é natural esse estranhamento. O que não é aceitável é você o hate. Odiar pra sempre, né? Não. O pessoal pode até falar, mas você não gosta do Matt Smith. Mas a verdade é que eu não fiquei... eu quero que o Tennant volte. Na verdade, eu sempre apoiei que não volte. Não, entendeu? A série anda pra frente, pelo amor de Deus. Se é pra voltar, que seja alguém muito antigo, não um cara que tá menos de 15 anos aí. Não é pra ninguém voltar, pelo amor de Deus. Também não sou a favor de companions no papel de doutor. Companion, doutor é doutor. Homem é homem, menino é menino. Entendeu? E Capaldi é Capaldi, Jodie é Jodie. Assim, o Capaldi e a Jodie, eles têm um negócio aí que é um fenômeno, né? A gente tem, quando teve a World Tour, né? O Capaldi, tudo bem que ele tem a sua cota de gente que não gosta, vai entender, tem gente que erra em tudo, né? Mas o Capaldi, quando ele entrou, ainda não tinha tido episódio dele e o pessoal já tava urrando pela presença dele lá de felicidade. E a Jodie já foi também. Uma emoção. A Jodie, né, infelizmente, viu que teve uma parcela de hate, muito por causa de porque ela vai ser mulher, e esse machismo nada a ver, e extremismos, né, cara? O que a gente sempre fala no DWRcast, a gente sempre fala nas nossas redes sociais. Sim, todo fã, todo mundo. E não é só em Doctor Who. Em outros âmbitos, não só entretenimento, tem em tudo, tem na política, tem... tem tudo. Extremismos existem. Tá no mundo aí, gente. Extremismos existem e extremismos são errados. Né? Porque tudo que é extremo, então, gente. Por mais que a Jodie tenha tido aí sua parcela de pessoas que não gostou, a maioria adorou, né, cara?
E isso é muito legal, ela já entrar com esse amor todo. Ela vai entregar uma doutora, assim, que não vai dever em nada pros anteriores. Eu também tenho plena confiança no Chibnall, eu assisti Broadchurch. É uma série ótima. A gente assistiu... Todos os fãs de Broadchurch falam, nossa, é o Chibnall? Ótimo! Porque o cara é bom, entendeu? A gente assistiu já aquele filme lá com a Jodie, aquele Attack on Block, inclusive tem um off-topcast sobre isso. Que é muito bom. Ela é uma atriz muito boa, né, ela é uma atriz ela tá em Black Mirror, cara. Ela fez Black Mirror. O episódio dela é muito bom, inclusive. Ela é bem de teatro, ela já fez peça com o Eccleston, ela é amiga do Eccleston, ela é amiga do Matt Smith, ela já tá envolvida no rolê. É amiga do Terence também, porque eles fizeram Broadchurch juntos. O Arthur Darvill também, o Bradley também. Querendo ou não, gente, eles são meio que próximos, é uma família, é o mundo do entretenimento britânico, é um mundo também, pequeno. Falando em Bradley, o Bradley Walsh, que é um dos novos companheiros dele, o cara é comediante, ele tem uma carreira grande aí, ele foi de esporte também. Apresentador. Então, assim, ele é um cara com uma puta bagagem, entendeu? A gente tem aí a Mandy Gill lá e o outro rapaz, eles não são tão bombados assim. Eles são soap operas, né? Eles fizeram Hollywoods lá, então, assim, eles têm já uma certa experiência. Sim. O cara, inclusive, já fez Star Wars. Ele foi um dos Stormtroopers, se não me engano. Stormtrooper, né? Porra! Eu queria ser uma porra do Stormtrooper. A gente sabe que a doutora nunca vai poder dar uma arma na mão dele, então, porque ele vai ter uma mira péssima, né? Se ele é Stormtrooper. Pior que é verdade. Então, assim, apesar de ser uma dinâmica nova, gente, eu tô super empolgada. E, assim, de novo, vamos voltar pro especial. É o último momento que a gente tem com o Capaldi, os últimos momentos. Sim. Outra coisa que eu vou falar que pode falar. Olha aí, cuidado. O Fred tá com muito medo. Tá com medo, pô. Calma, não precisa. Vai descer o pessoal da BBC do teto aqui. O que? Tá falando spoiler? Não vai, fica tranquilo. O especial, ele é todo centrado neles. Não tem outras cenas com outros personagens. Tipo, praticamente o Capaldi em tela. Sei lá, 90% do tempo, assim. Então, é o Moffat dando essa despedida, esse gostinho de você passar esse tempo final com ele, sabe? É assim, isso que você falou é uma verdade, realmente não spoiler nada. O episódio, ele gira em torno dos 4 personagens principais mesmo. Não tem um subplot. Não tem subtrama. É uma trama, é o problema... E o problema sendo resolvido. É aquele lance. O Capaldi em cena o tempo todo. Não tem um bilhão de coisas explodindo ao mesmo tempo. Não tem, assim. Sabe qual é uma coisa só, um efeito que acontece? E assim, é atuação pura. Diálogo. Dos 4 personagens. Assim, é um episódio inteligente, entendeu? Sim. Muito diálogo. E um episódio que também, eu não sei qual é efeito, eu não sei se era empolgação, eu não sei. Passa muito rápido. Nossa, passa voando. Eu achei que ia ter mais e de repente... Ué! Não, tem uma hora que eu cheguei assim, eu falei com a televisão, peraí, mas já tá acabando? Não, impossível. Eu achei que não vai terminar essa cena e ainda vai ter... O plot vai se desdobrar em uma outra coisa, né? Não vai. E não, eu não sei se é o lance que a gente tá se despedindo do Capaldi e a gente fica naquilo de... Sabe aquele lance quando a gente tá se divertindo, o tempo passa muito rápido? E quando a gente tá num trabalho maçante, ele devagar? Exatamente. Esse episódio é muito rápido. Ele tem mais de uma hora, que a gente viu 57 minutos, mas a gente sabe que ele vai ter mais de uma hora. Parece que passou 20 minutos. Sem sacanagem. Parece que passou 20 minutos, cara. Ele dá a sensação de um episódio normal, que tem tipo 40, 45. Não, então, é bizarro, cara. Mas ele parece ser muito menos de 40, cara. Porque assim, tem episódios, por exemplo, o Death in Heaven, não, aquele que ele soca a parede, é o... Heaven Sent. Heaven Sent, exato, que é um episódio, é um dos meus favoritos da história de Doctor Who. Heaven Sent, ele tem 40 minutos, mas ele te deixa tenso o tempo todo, né? E não entenda mal, essa é a ideia do episódio, é te deixar a mil, assim, a flor da pele. E aí ele passa devagar porque a narrativa leva a isso. Esse episódio, ele é tão bem feito, ele é tão dinâmico, que ele é rápido. Eu não sei se você sentiu 40 minutos. Eu senti 20 minutos passando. Não, eu senti como se fosse um episódio normal, só que eu sei que não é um episódio normal. Não, então, eu senti muito mais rápido. Porque tem especiais de Natal que eles... Bom, todo especial de Natal é de 1 hora, geralmente é de 1 hora. E ele realmente demora 1 hora na minha cabeça. Esse passou menos. Esse não, esse parece que é só um episódio normal. Quer um exemplo de como eu gostei desse episódio? Thaís, qual é o melhor episódio de Natal de Doctor Who pra mim, Fred Pavão? The Next Doctor. The Next Doctor. Vocês estão ouvindo isso. Twice Upon a Time tá ali junto com o Next Doctor agora. Olha, de Natal você diz. É de Natal, mas Next Doctor ainda tá no topo junto com o Twice Upon a Time. Eu já tive a sensação assim, se você tá esperando um episódio magistral,
magnífico, esplêndido. Não só explosões, mas eu digo, por exemplo, se você tá esperando um Heaven Sent, se você tá esperando um episódio muito, muito bom, calma, ele não é o melhor episódio da galáxia, não. Ele é um episódio legal, é um episódio bacana, calma. a trama flui, mas assim... o que você tá falando aqui não é nada... extraordinário. Foi o que ela falou, é sobre aqueles 4 personagens. Ele é uma despedida, então ele não é um bilhão de explosões. É um continho de Natal. É um continho de Natal. Tipo, não tenta achar que vai ser... Por exemplo, o especial 50 anos foi incrível, fantástico, extraordinário. Esse episódio não é incrível, fantástico, extraordinário. Não, ele é fantástico, ele do jeito dele. Do jeito dele. Mas ele não é um Heaven Sent, ele não é um The Day of the Doctor. Tipo, ele não é um... Uau! Ele não deixa você com falta de ar. Esse é o lance. Mas ele te dá uma outra sensação. Ele não te dá falta de ar, mas ele te dá aquele... Tipo, puta, que bonitinho. Ou... Não, vários momentos bonitinhos. Vários momentos bonitinhos. Cara, que pena que isso tá acontecendo, que saudade que eu vou sentir disso. Se você é manteiga derretida, você vai chorar muitos momentos, assim. Porque é muito, muito singelo em vários pontos. Ele é singelo, entendeu? Ele não é explosão, uau, nossa, um milhão de plots e vilões gigantescos. Ele tem aquela... Ele te pega no colo, né? Exatamente. Ele não te leva pra um concerto de punk rock. Ele te pega no colo e assiste Netflix com você. E eu acho que o Moffat viu que ele não precisava de uma trama mirabolante, de uma tarde explodindo, ou de um... do sol sendo rebutado. Pandórica. Não. Ele foi no simples e ele acertou no simples. Muito bem, né, cara? Ele acertou no simples. Inclusive, puxando o gancho da própria 10ª temporada inteirinha, que foi uma temporada mais simples, mais pé no chão, mais realista, origens, né? Entendeu? Realista do jeito né? do Doctor Who, né? Realista dentro do Doctor Who é meio difícil. Mas é o que eu tô falando. Mais back to basics. E esse episódio é back to basics e é isso que deixa ele tão... É por isso que ele tem espaço pra todas essas relações fluírem. Sim. Porque senão ele não teria. Ele abre espaço de respiro pros personagens agirem, de fato, serem eles mesmos. O Moffat abriu mão de hiperexplosões e resetar o universo tudo isso pra dar vez pros personagens serem os personagens. Isso. É isso. Até como a Thaís falou antes, é isso mesmo. Pra gente poder se despedir, porque é o momento final do Capaldi. É assim... É triste falar isso, é triste ouvir isso. Ai, gente, eu não tô bem até Depois agora. Desse episódio, acabou o Capaldi. Não vai ter, a gente não vai mais ligar a TV no sábado e vai ver o Capaldi. Não vai ter Capaldi, não vai ter mais aquele cabelo maravilhoso branco pra cima. Que, aliás, vai ser especial, tá? Pois é, isso não é spoiler, né? Tá. Isso não, já tava... Tá nível Pertwee final de fase já. Já tá. Já tá quase Planet of the Spider lá, finalzão, cabelão branco gigante. Sim. Tá um leão, cara. Gosto muito de você, leãozinho. Total. Não vai ter mais leão. Não vai ter mais leãozinho Capaldi, não vai ter mais roupa de mendigo, não vai ter mais óculos lá, não vai, cara, acabou. Não vai mais ser Bill. Bicho, acabou, era Capaldi. Sabe o que é muito louco? Acabou até essa tarde, a gente já sabe do que a gente já viu a tarde da de ouro é diferente. Pelo menos por fora é diferente. A gente não sabe como vai ser por dentro, mas cara, acabou. É muito estranho falar isso, né, cara? Como diria as meninas de Friends. It's the end of an era. É o fim de uma era, E outra, tudo que é bom acaba, né, cara? Tudo tem sua hora e tudo acaba, disse Sarah Jane Smith. Olha aí. Putz, que final maravilhoso, cara. Eu acho que não tem nem mais o que falar depois disso. Não tem. Gente, eu acho que a mensagem final que a gente quer passar pra vocês esse podcast, vamos lá, vamos fazer um acordo, né? Já são 00:20 pra gente da quinta-feira, dia 14 de dezembro. O dia acabou de começar. E nós temos que trabalhar amanhã e estamos gravando. Eu vou pegar, chegando do trabalho na quinta-feira, eu vou chegar e vou editar esse episódio. E vocês vão estar ouvindo isso na sexta-feira. Isso. Ou seja, vocês vão estar ouvindo isso no dia 15 de dezembro, 10 dias antes do especial de Natal. Exatamente, no cinema. 10 olha dias, que timing maravilhoso. Olha aí. Se você está aí na sua casa, não comprou ingresso, se você está na dúvida se vale a pena ir assistir no cinema... Nossa, gente. A única palavra que eu tenho pra falar pra você é vale. Pelo amor de Deus. Entendeu? Vale muito. Isso é inquestionável. Assim, tudo bem, a gente sabe que é difícil porque é no dia 25 e, deixar a família ali uma horinha de lado é difícil e é grana que a gente vai gastar e tá ruim pra todo mundo, mas, cara, vale a pena. Não é mais R$60.
Levanta a mão pro céu, olha que presentão de Natal. Porra! Cara, valeu, Cinemark. Um dia desse a gente caiu na bobeira, na loucura, aí sobe no parênteses. A gente quis assistir. Loucura. A gente quis assistir Liga da Justiça e Thor Ragnarok no mesmo dia. No mesmo dia! E eu falei, Thaís, partiu, vamos fazer? Vamos fazer. Vambora. E eu não pago mais menos no Itaú porque eu fechei minha conta no Itaú. E cara, eu tô me martirizando isso até agora. Eu paguei R$92 de cinema. 96 reais de cinema só pra mim. Eu não paguei o Thaís nesse dia. Não, foi só pra Por quê? Porque foi uma inteira do IMAX e uma inteira do cinema 3D. Então é aquela facada num dia que era mais caro, né? Porque foi num feriado. É, isso mesmo. Então assim, bicho, aquilo doeu. R$40 não vai doer tanto. E vai valer a pena. Outra coisa, né? Não é só o lance do valor do ingresso. Eu acho que... Eu falei isso, inclusive, lá na CCXP pra quem tava falando com a gente. Uhum. A gente vê séries de TV aonde? Na TV. Até porque é séries de TV, né? Porque são séries de TV. Dr. Who a gente só vê na televisão. Uhum. Essa é uma oportunidade única de você ver um negócio num telão. Olha que legal, entendeu? olha que legal. Não é o Once Upon a Time, é Twice Upon a Time mesmo. Por quê? Porque a gente só teve isso mais uma vez, que foi no especial de 50 anos. Exatamente. Tiveram outras exibições em outros países, de alguns especiais, e também de estreias de temporada. Mas aqui, gente, é super raro vir pra cá. Não, o Brasil tá sendo agraciado com isso, é muito significativo. Não, assim, é o reconhecimento da BBC, do nosso engajamento como fã. Não nosso Dr. Who Brasil, do nosso, de todo mundo, nós todos, de Dr. Who do no país, Brasil. O país inteiro tá representando. É a chance de você ver uma série de TV numa telona. Sim. E uma vez única. Outra coisa, que é legal pra caramba, porque assim, a gente tem milhões de amigos que gostam de Dr. Who. Mas... Milhões? Milhões não, uma caralhada. Olha, monte. Eu sei que eu tenho 70 mil porque todos vocês são nossos ouvintes, são nossos amigos. É verdade. Mas o que eu tô falando? A gente tem amigos que gostam de Dr. Who e a gente conversa sobre Dr. Who com esses amigos. Quantas pessoas não apareceram já, que a gente tá dando retweet lá, ou no grupo ajudando, que a pessoa tá sozinha, porque não conhece ninguém que gosta de Dr. Who. Essa é a oportunidade de você conhecer outros fãs que moram perto de você. Isso foi uma coisa que aconteceu, né? Isso é muito legal. Quando a gente soltou a notícia, na verdade, isso é o mais legal. Quando a gente soltou a notícia, muita gente falou, tipo, não vou porque eu não tenho amigo. E eu tenho companhia. Eu respondi, gente, usem isso como um incentivo. Você vai conhecer gente. É impossível sair de lá sem nenhum amigo. Vamos lá, vocês sabem, né? Vocês não chegaram aqui hoje. Se você chegou hoje, seja muito bem-vindo. E saiba que, né? Todo mundo sabe que Thaís e Fred não são só donos do mesmo site, eles são um casal. A gente se conheceu por conta de Dr. Who e a gente tá junto lá. Olha aí, ó, pode ser sua chance, gente! A gente tá junto há quase uma década, bicho. Lá, mano. Então assim... Meia década. Não, mais de meia década já. É verdade, mais de meia já é quase uma década, porra. Então você pode conhecer amigos, você pode fazer amizades. Essas amizades podem evoluir para algo mais. Por exemplo, o Bárbaro, que vive gravando com a gente. Beijo, Bárbaro, saudade. Beijo, Bárbaro. Inclusive, eu queria que você estivesse vendo aqui, porque por conta de contrato eu não podia. Infelizmente não pode. Dessa vez falei que me pediu de trazer aqui o Bárbaro, mas enfim. O Bárbaro é o cara que todo mundo sabe que é o meu amigão, cara. É o meu main crush, é o melhor amigo que eu tenho hoje. E, bicho, eu conheci ele por conta do Dr. Who. A gente conheceu... milhões de amigos a gente conheceu por causa de Dr. Who. Os meninos lindos lá do The Libraries Open, que é de RuPaul, outra que a gente gosta. Beijo, Telo, Rodrigo e Cairo. Sim, e também, exatamente. Beijo todo mundo, cara. A gente conheceu eles por conta de Dr. Who. Sim! Eles eram ouvintes nossos, as meninas do Bolsa Nerds, por conta de Dr. Who. Toda a galera que... Germano e Saladino, por conta de Dr. Who indiretamente, porque a gente foi dar uma palestra de Dr. Who, a gente conheceu eles, que são amigaços nossos hoje. E por serem fãs da série, a gente começou a se falar. Rafa e Ana Luísa, Lulu Gabriel, do Mega olha, Power, gente. Rafa e Ana Luísa do Mega Power Brasil, cara, e do Mega Hero também, conhecendo por conta de Dr. Who, porque gosto em comum. Lulu e Cami, lá do Rubens Paraná, cara, conhecendo por conta do Dr. Who. Gente, amigos nossos que vêm na nossa casa cara, hoje em dia, entendeu? Todos vocês amizades em Dr. Who são mais do que possíveis, são quase inevitáveis. Dr. Who, Jeff, cara, puta cara maneiro, Jeff, o cara, o melhor gravou com a gente. O melhor cosplayer de Doutor Guerra da história, conhecendo como Dr. Who. Então assim, cara, Dr. Who ele tem um efeito muito mágico, porque ele cria laços entre as pessoas. Isso. Esse é o verdadeiro especial de Dr. Who. Não é esse um episódio, não é o presente que Verity Lambert e Sidney Newman providenciaram pra gente. É a oportunidade de você fazer amigos, cara. Com então certeza. Assim, a gente nomeou todas essas pessoas
Mas assim, Sandro Rojo, cara. Grande Sandro, pô. A gente teve a oportunidade, o cara fez uma ilustra especial pra gente depois vai botar aí no Instagram pra você dar uma olhada. Eu fiquei emocionado quando ele me deu esse presente, ele conheceu a gente quando Dr. Who, cara. A Adriana Mello também, né, que hoje já considero amiga, porque a gente ajuda ela na divulgação, ela veio agradecer a gente da CCXP. Renatinha, a gente conheceu a Renatinha quando Dr. Who também. Então assim, gente, se a gente for passar a noite aqui falando todo mundo que a gente conheceu do Dr. Who... Nossa, não dá. Então assim, impossível. Todos vocês que vieram falar com a gente na Comic Con, a gente conheceu por conta de Dr. Who. Isso é importante. O fato de vocês terem vindo falar com a gente foi muito especial pra mim. De tipo, teve gente que chegou pra gente e falou... também, tá? Não, sim. Mas eu digo assim, teve gente que chegou pra gente e falou, putz, vocês são minha companhia no metrô, no ônibus. Nossa, isso é muito gostoso de ouvir, vocês me ajudaram a passar numa fase difícil. Beijo, Luísa, lá do Rio de Janeiro. Então, assim, o pessoal fala, eu tava mal, eu tava pra baixo e o podcast de vocês me levantou. Cara, Dr. Who me deu a oportunidade de ajudar alguém, entendeu? E as pessoas que falam que o episódio nunca tá completo, depois do nosso DW Request Review. O Sartori também, grande abraço. Grande Will, maravilhoso. O Kel e o É muita Rod. gente, é muita gente. Então, assim, é muita cara, gente. É todos muita vocês. gente. É que eu quero. A Marina dos e-mails gigantes, cara. Então, tudo isso é pra falar o seguinte. Beijo, Marina. Hufflepuff, pode crer. Casa boa. Olha só, eu sou Corvinal. Débora, nossa amiga meu Deus, gente, é muita gente, é muita gente. Patrícia, cara, nossa amiga Patrícia, que fez quando Dr. Who. É verdade. Conhecemos lá na World Tour. É verdade, a gente é amigo dela até hoje, cara. É quando isso Dr. aí, Who, cara. Patrícia. Beijo. Ana, LM, a Thali do Bits and Bobs, a Ingrid, a Ana, Gilzão lá do Bondcast, galera do Bondcast também, que a gente conheceu quando Dr. Who, essa maravilha. Gabriel Pavão, grande Gabriel Pavão, que não sabia se é meu parente ou meu parente, sempre aí, sempre comentamos, um abraço. Olha só, se você não tem companhia pra ir ver Twice Upon a Time no cinema... Beijo, Claici. Beijo, Claici, maravilhosa. Fala Bandana e Vives. Bandana e Vives, olha só. Gente, é muita gente, impossível falar. É que eu não quero deixar ninguém de fora porque eu amo todo mundo. Mas vai acabar ficando porque isso é muita gente. Isso é especial de Natal, cara. Esse especial, gente, ele toca muito fundo no coração. Eu tô assim... Pris Lameira lá do Rio, beijo. Beijo. Não, eu tô assim... se você acha que você tá sozinho, você não tá sozinho. Não tá, cara, não tá. Yana, cara, you are not alone. Olha aí, caralho, isso. É verdade. Porque na hora que você chegar lá, vai de cosplay. Se não quiser ir de cosplay, vai com uma gravatinha, vai com uma camiseta. Ou vai só... Compra a nossa camiseta lá no Vendel. Compra, vai ter o link aqui, inclusive. Eu tenho certeza que você vai sentar do lado de uma pessoa e vai fazer amizade com essa pessoa. Sim. É assim. Cara. Isso aí é óbvio, entendeu? Bote uma meta pra você. Você vai fazer um amigo lá. Se não tem ninguém... Dobra essa meta, vai fazer vários. Você vai fazer mais 1 milhão que de amigos, cara. É assim... uma coisa vai puxando a outra e, cara, é isso, bicho. Não tem mais o que falar. Tenha certeza de que vale a pena investir pra ir ver no cinema, porque vale a pena se juntar com essa galera, vale a pena viver esse momento único de Dr. Who aqui no Brasil. Se não tiver outro motivo, que seja pela interpretação do Capaldi, que tá magnânima, assim, tá? Nossa, é o ápice da carreira do bicho. cara. Bem, a gente tem que fechar o podcast, então tá isso. A gente falou com várias coisas, né? E o pessoal vai querer vir conversar com a gente, vai querer mandar e-mail pra gente. Então fala pra gente aí qual é o e-mail do Dr. Who Brasil, que tá com saudade de pedir você falar pro pessoal mandar e-mail pra gente. podcast@drwhobrasil.com.br. Temos também aí o Facebook, né, que é esse log, né, esse diário, né, de Dr. Who, que a gente posta as coisas, que é o Facebook do Dr. Who Brasil, que é o facebook.com/Dr. Who Brasil. Temos também aquele pássaro que vem negando regeneração, mas regenera, e aí sabe como é que é, né, aquele pássaro bonito, vê o brilhinho na mão. Que é na asa, no caso, que é o Twitter do Dr. Brasil, que é o twitter.com/Dr. Who Brasil. Temos também aquele filho que tava adormecido e voltou, que é o YouTube do Dr. Brasil, que é o youtube.com/Dr. Who Brasil. E temos também agora uma coisa muito bacana, que são nossas camisas, nossas camisetas exclusivas, nossas peitas exclusivas de Dr. Who, né, do Dr. Who Brasil, que estão aí na nossa lojinha do Vendel, que eu não vou lembrar o link agora nem a Thaís, mas eles estão linkados aqui no post, que basicamente é vendel.com/ alguma coisa, /Dr. Brasil, a gente vai deixar aqui linkado. Você tem 3 estampas de camisa, que é I Love Dr. Who, Café 2 Corações, pra você que ama Dr. Who e ama café, e também o The New Doctor 13 em homenagem a Jodie, pra você usar e homenagear a entrada dessa linda, cara. Basicamente, é isso. Estamos cansados, estamos empolgados, não vamos conseguir dormir. E esperamos aí ver vocês, caso vocês forem na nossa sessão, dia 25, e ver vocês comentando sobre o que vocês esperam desse episódio. Mandem pra gente aí por e-mail o que vocês estão esperando desse episódio, pra gente poder ver se vocês acertaram ou não. É mesmo. E depois a gente pode fazer um review do episódio Não, full. com certeza. Né? Depois que a gente assistir... E aí vocês mandam seus e-mails. Porque tem muita gente falando que nem quer ouvir esse podcast pra não pegar spoiler. Não, relaxa. Legalmente falando, nós não podemos dar spoiler, nós não demos do BBC. Não, mas spoilers tipo...
das coisas que a gente poderia falar. Mas né? a gente não falou porque, BBC, não demos spoiler, desculpa. É que tem gente que não gosta nem de ver os trailers. Desculpa né? qualquer coisa, BBC. Não deu spoiler, não. Mas ó, gente, isso é sério. Depois do dia 25, talvez no dia 26. Não sei. Não, porque é Natal, né? E a gente trabalha no dia seguinte, tá, gente? É verdade, eu tenho a escala esse ano. Não, eu sempre trabalho. Enfim, depois do especial no dia 25, vai ter um podcast revisando o episódio de verdade. Claro. Sem amarras. Full total, né? Mas enfim, a gente... Com spoilers pra caralho. Sim, a gente se vê. A gente se vê aí no dia 25, a gente vê pela internet, a gente vê pelos vídeos do YouTube. Tamo junto nessa coisa maravilhosa. Muito obrigado aí por tudo que fez até agora e até o próximo da BRCast, até o dia 25, nosso especial Twice Upon a Time, o último do Capaldi. Prepare os lencinhos, prepare os corações e até lá. Até lá, gente. Falou. Tchau, tchau.